Ok, vamos ver. Gravação iniciada. Ótimo, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Todos veem minha tela? Acredito que sim, né? Sim. Então, damos início à nossa 9ª ATPC formativa de linguagens, né? Nossa semana aí, na data de hoje. No que diz respeito ao planejamento e orientações, o nosso tema de hoje são os roteiros de estudo e tematização da prática, que é o que nós vamos abordar na nossa TPC de hoje. Os nossos combinados de sempre, né, toda vez que nós estamos na plataforma Teams aqui, nós pedimos encarecidamente que vocês atentem-se, né, a esses detalhes que acabam tornando-se essenciais ao final, né, então desativem os microfones, por gentileza, as câmeras, né, uma atenção aí com a gravação, para que os nossos colegas que vão assistir posteriormente não sejam aí prejudicados, e manterem um foco e registrem tudo que vocês puderem, né? Esse eu acho que de todos os combinados é o mais importante, né? Para que vocês sempre mantenham o foco nas informações. Nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, nossa supervisora de ensino do Núcleo Pedagógico, a Maria Paula Ferreira, e o diretor do nosso Núcleo Pedagógico IPCNP de Matemática, o Heretiano Rodrigues Correia, compõe aí a nossa gestão da diretoria de ensino. A Cláudia, eu acredito que ela está em outra reunião, se por acaso ela entrar depois, eu passo a palavra, mas ela deixou aí os votos de bom encontro para todos, tá? Ela estava numa reunião que essa semana está realmente, a demanda está alta. Maria Paula, você está aí? Oi, bom dia, vocês me ouvem direitinho? Ouvimos sim, Maria Paula. Bom dia para todo mundo. Assim, em relação ao núcleo, né, encerrando essa etapa nesse semestre das ATPCs, mas, claro, continuando todo mundo aí à disposição, todo mundo continuando com muita demanda de trabalho, né, até o comecinho das férias. Esse assunto da ATPC dessa semana é extremamente válido e importante, porque a gente trabalha com... Isso, química, sociologia e tecnologia. Isso, fechou. Que a gente trabalha com a intencionalidade, né, do nosso trabalho, do que a gente está propondo, então super válido, super importante, como sempre, muita sensibilidade do pessoal das equipes do núcleo pedagógico para trazer essa proposta para vocês, tá bom? Então desejo a todos uma ótima reunião, muita aprendizagem para todos nós, tá? E passo a palavra. Obrigada, Maria Paula, é sempre muito bom podermos contar com você. Passo a palavra ao nosso PCNP, diretor do núcleo, Heretiano. Bom dia a todos, bom dia a todas. Maravilha, né? Estarmos juntos aí para mais um ATPC. Como a Maria Paula falou, finalizando esse bimestre, né? Nossa última ATPC do núcleo com a linguagem nesse semestre. Mas a educação não para, né? E nada melhor do que ver a prática dos nossos colegas, o que deu certo, né? Para que, às vezes, a gente tenha uma luz, algo para nos nortear, nos encaminhar para a nossa prática pedagógica. Parabéns a todos envolvidos, né? Uma boa ATPC e estejamos iluminados nessa manhã. Passo a palavra. Muito obrigada, Eri, mais uma vez. Nossa equipe de linguagens, né, que vocês já conhecem, mas sempre tem alguém, né, que pode estar chegando aí pela primeira vez. Então, temos aí a nossa PCNP de Educação Física, Camila Marcolino. Temos a Débora Constante, PCNP de Língua Portuguesa. A Kátia Genaro, nossa PCNP de Tecnologia. Eu, Rafaela Francischetti, PCNP de Língua Portuguesa também. E a Sandra Regina, a nossa PCNP de Língua Estrangeira Moderna, tá? Essa é a nossa equipe de linguagens. Nossa epígrafe de hoje é bom ter um fim
para a jornada, mas é a jornada que importa no final. Né? Então, aí, aproveitando a fala da Maria Paula, a fala do Heritiano, né? Estamos aí na nossa última ATPC de linguagens deste primeiro semestre, né? Então, trouxemos uma epígrafe nesse sentido, né? É bom ter um fim para a jornada, mas é a jornada que importa no final, né? Então, que fiquemos aí com essa mensagem, com essa palavra aí, para darmos início, então, às nossas atividades de hoje. A intencionalidade da nossa TPC é levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial, né, nesse processo de formação. A justificativa aí para a nossa ATPC de hoje, né, as operações mentais que favorecem a apropriação ativa do conhecimento dependem de uma intervenção do professor intencional e planejada. Ou seja, o caminho para a construção autônoma do conhecimento precisa ser estruturado e guiado pelo professor. Então, linkando aí a justificativa ao nosso tema, né? Então, que operações mentais que favorecem essa apropriação, né? E como que o professor pode enxergar melhor? Eu sei que muitos já têm essa prática, mas na questão da intervenção, da intencionalidade, né? Das ações planejadas, né? Esse todo planejado e estruturado, né? Como seria o caminho para isso tudo? Os objetivos da nossa TPC, dar continuidade às ações do MMR, né? Esse tema que nós estamos trazendo para vocês, ele faz parte das nossas ações do MMR enquanto diretoria. Auxiliar o professor no planejamento das atividades, na estimativa de tempo de aplicação dos roteiros, na correção das respostas dadas pelos estudantes, no diálogo formativo fornecido pelo professor e na socialização dos resultados da aprendizagem com a turma. Então, nós percebemos que, ao mesmo tempo que nós temos um objetivo muito claro aqui, temos também todo o processo correspondente a ele. Então, a nossa intenção hoje é oferecer esse auxílio a você, professor. E promover a troca de experiências através da tematização da prática. Teremos uma colega aí, uma participação especial de uma colega professora, que trará para nós as suas experiências, né, como tematização da prática para vocês. Convido agora a PCNP Sandra para fazer a leitura de fruição. Sandrinha? Bom dia a todos, todas. Muito bem-vindos. Obrigada por estarem mais uma vez conosco. Pode passar a tela, Rafa. A leitura de fruição que nós faremos hoje é a crônica Meu Ideal Seria Escrever, do escritor Rubem Braga. Rubem Braga, ele nasceu em 12 de janeiro de 1913. Aos 15 anos, ele já escrevia crônicas para o jornal em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, que era sua terra natal. Ele foi formado em Direito, mas ele nunca exerceu a profissão, pois ele decidiu se dedicar ao jornalismo. Ele fez a cobertura da Revolução Constitucionalista de 32, foi correspondente de guerra na Itália no final da Segunda Guerra Mundial. O seu primeiro livro, Conde o Passarinho, foi publicado em 1936. Consagrado como cronista, Rubem Braga escreveu textos que trazem elementos do cotidiano a partir de um olhar universalizante e objetivo, sem perder o lirismo, dado o caráter memorástico das crônicas desse escritor, que morreu em 19 de dezembro de 1990. Pode passar, Rafinha. Obrigada. Meu ideal seria escrever. Rubem Braga. Leitura de Eucanaã Ferraz. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai, meu Deus, que história mais engraçada. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E,
todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente e vivo em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada, ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito. E ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera a minha história chegasse. E tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres escolhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém. E que, assim, todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela, aos poucos, se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, e fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio, muito velho dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que, por sinal, começara a contar assim: ontem ouvi um sujeito contar uma história e eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha, naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Então, pessoal, dando início aí à nossa contextualização, né? Assim como eu falei para vocês lá nos objetivos da nossa TPC, surgiu de onde esse tema, né? Qual o motivo desse tema? Assim como muitos de vocês participaram ou têm conhecimento sobre como funciona o MMR nas escolas de vocês, nós na diretoria também temos as nossas ações, os nossos brainstorms, enfim, todo o processo que vocês vivenciam lá na escola, nós também vivenciamos na diretoria. E em uma das nossas ações, né, depois de feita toda a análise, né, depois de levantarmos todos os problemas aí, surgiu então a necessidade, né, em se falar sobre roteiro de estudos, né, e aí, para que vocês percebam de onde surgiu, né, fizemos aqui um levantamento de todos os nossos apanhados em relação ao MMR, para que cheguemos até a importância de falar sobre roteiro formativo, roteiro de estudos, né, então temos aí palavras como plano de aula, linguagem, clareza, aprendizagem significativa, sistematização, prática pedagógica, aprimoramento, né, palavras essas que permearam o nosso trabalho para que, fazendo análise e pensando em ações que possam colaborar e corroborar com o trabalho de vocês, né, nós chegamos, então, na necessidade de falarmos sobre roteiro de estudos,
algo que a gente já vem falando, né, desde o ano passado, já vem se falando sobre roteiro de estudo, mas qual a função, né, para quê? Como montar um roteiro? Né? É só seguir aquele passo a passo, é só colocar uma informação lá, né? Então, pensando em todos os pormenores, né, por trás do roteiro de estudo, se realmente essa prática colabora nos nossos planos de ação, né? Se ela realmente colabora em tudo aí que faça necessário para que eu, professor, consiga atingir o meu aluno, até mesmo valendo-me do roteiro, para ações de busca ativa e engajamento, né? Eu posso colocar isso no meu roteiro, eu posso elaborar uma série de circunstâncias aí que vão contribuir para que esse aluno seja recuperado, para que esse aluno seja aprofundado e seja desenvolvido nele as habilidades essenciais aí, as habilidades básicas que ele precisa, para que quando nós retornemos, né, no segundo semestre, ainda, né, sem sabermos ao certo, mas acredito eu que voltemos mais, né, mais próximos desse aluno, mais próximos entre nós aí, com essa ideia realmente fortalecida, né, com essa ideia realmente aprimorada e com o real objetivo da importância do roteiro de estudos na nossa prática profissional, na nossa prática pedagógica, né, trazendo aí, então, essa sistematização de todos os conteúdos que nós elencamos aí nesse primeiro semestre. Tá? E pensando nisso, e diante de toda essa razão, eu passo a palavra ainda não, tá? Mas essa TPC, ela foi estruturada de tal modo que os professores possam conhecer do que trata, né, um roteiro de aprendizagem. Sei que muitos já conhecem, mas tem sempre alguma informação que vem acrescentar na nossa prática, né? Sua estrutura, como desenvolver cada parte que compõe um roteiro de aprendizagem, por meio da tematização da prática, né, que posterior à nossa fala, vamos trazer aí uma tematização numa linguagem clara e objetiva. E aí, pensando nisso, agora sim, eu passo a palavra à minha colega aí, Débora, PCNP de Língua Portuguesa, que ela vai trazer para vocês algumas reflexões. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse TPC, então, como a Rafaela falou, vamos trabalhar, então, né, revisitar os nossos roteiros de estudo, nossos roteiros formativos, nossos roteiros de aprendizagem, ok? Vamos começar, então, fazendo algumas reflexões. Vamos lá? Pode passar, Rafa. Pare, pensa e reflita. Vamos começar, pessoal? Baseado nos roteiros que vocês já desenvolveram, vamos fazer essa reflexão dessa perguntinha. De que forma tenho elaborado o roteiro de estudos na minha disciplina? Vamos pensar? Mirror my soul and see
Já apareceu a segunda pergunta, né? Da nossa segunda reflexão. Esses roteiros têm proporcionado autonomia e engajamento aos estudantes? Vocês pensaram aí, né? Fizeram essa reflexão. E a nossa terceira pergunta, nossa terceira reflexão. As orientações didáticas são elaboradas em uma linguagem clara e objetiva no seu roteiro? A próxima. O seu roteiro de estudo tem contribuído para que os alunos desenvolvam estratégias de sistematização de estudos e alcancem os objetivos de aprendizagem propostos? Isso aí, pessoal. Conseguiram refletir um pouquinho? Então, vamos conhecer os roteiros de aprendizagem. Vamos ver. Vamos começar, então. Rafa, não se empolgue com a música. O roteiro de aprendizagem, ele é um instrumento elaborado de forma intencional e planejada pelo professor a fim de orientar o estudo dos alunos, certo? O conhecimento oferecido ao aluno, ele precisa ser de fato coerente com o novo contexto de aprendizagem, né? A gente tem agora, nessa nova etapa, né, os nossos alunos plugados, os não plugados, né? Os que estão aí com acesso à internet com mais facilidade, os que não. A gente tem que pensar como é que está na casa desse aluno, se ele tem lá o cantinho dele de estudo ou não, como na maioria. Precisa do celular, esperar papai e mamãe chegar para fazer o uso desse celular, né? Tudo isso tem que ser pensado também na hora de se fazer um roteiro de aprendizagem, um roteiro de estudo, né? Então, os roteiros, eles podem ser compreendidos como instrumento planejado intencionalmente pelo professor para auxiliar os alunos no estudo autônomo. O roteiro, ele
vem a ser, então, o diálogo nesse momento entre o professor e o aluno, né? É o diálogo entre os dois. Então, tem que ser de uma forma bem intencional aquilo que você está planejando para o seu aluno, certo? Pode passar, Rafa. Os roteiros, eles favorecem o engajamento e a autonomia dos estudantes, além de contribuir para que os mesmos desenvolvam estratégias de sistematização de estudos para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos pelo professor. Então, quando se fala em engajamento, a gente fala de empenho, envolvimento, participação desses alunos, não é? Autonomia. Será que tentar fazer que através do roteiro, quando o aluno fizer a leitura do roteiro, ele consiga construir conceitos, né? Ele está lá sozinho, né? Que aos poucos ele consiga ter essa autonomia. E estratégia de sistematização de estudo. O aluno ele vai precisar estabelecer essa relação entre o que foi oferecido na aula e o que aprender para quando ele estiver lá com o roteiro dele, né? Que ele dê conta de tudo isso. Isso gradualmente ele vai tentando sanar suas dificuldades, né? Pode passar. Resumindo, então, o roteiro deve conter uma breve e envolvente introdução para estimular o aluno a aprender, dividir tarefas complexas em etapas e em ordem crescente de dificuldades. As tarefas devem ser planejadas e adequadas ao conteúdo, nível da turma e objetivos traçados. Então, o que deve ter no meu roteiro? Lembrando que o roteiro de aprendizagem, ele não é engessado, tá? A gente vai ver a sistematização também, a gente vai dar algumas dicas de roteiro, mas ele não o roteiro não precisa ser engessado. Só que a gente tem ali uma estrutura para que o roteiro seja bem desenvolvido, né? Então, quando a gente fala que ele tem que ter um breve e uma envolvente introdução, essa introdução que você vai fazer no seu roteiro, ela tem que conduzir o aluno de uma maneira inicial para incentivar, tá? E demonstrar a importância do que ele vai realizar. Tem que ser um textinho curto, uma linguagem clara e objetiva, né? Para não dar ambiguidade para o aluno. Então, um texto menor. Selecionar e aplicar metodologias recorrentes aos ritmos diferenciados de cada aluno, né? Ele deve ser planejado, adequado ao contexto da aula anterior, para qual nível de turma que eu estou querendo atingir, tem que ser tudo muito bem elaborado. O que vai ser o principal nessa introdução? A maneira, a linguagem que você vai tratar com o seu aluno, né? Não adianta você colocar nessa introdução, começar com prezados alunos, né? Isso não vai chamar atenção de forma alguma. Então, a linguagem ela tem que estar adequada a esse aluno. Fazer de uma forma que incentive o aluno para poder responder e desenvolver essa tarefa com mais autonomia. Certo? Pode passar, Rafa. Oferecer variedade quanto ao tipo, forma e elemento que compõe a atividade. Oferecer instruções claras e precisas sobre o desenvolvimento do trabalho, o que fazer, como fazer, indicar bibliografia complementar e disponibilizar materiais para consultas. Quando a gente fala em variedade de textos, a gente pensa em imagens, uma pergunta desafiadora, né? As instruções, elas têm que ser bem objetivas, como se fosse comanda mesmo, passo a passo mesmo. O aluno está sozinho lá, né? Ele vai precisar, a gente tem aluno ali de vários níveis, então vai ter aquele que vai conseguir um piscar de olhos, vai ter aquele que precisa dessa comanda, desse passo a passo, certo? E quando pede para que a gente também coloque bibliografias complementares, porque a gente tem aquele aluno que precisa aprofundar o seu conhecimento, né? Então, no final do seu roteiro ali, para dar para o aluno fazer uma pesquisa, colocar links de vídeo, podcasts, outros textos com os links,
para que aquele aluno que precisa, que tem essa disponibilidade, né, que está querendo aprofundar mais, ele também tenha esse acesso, ok? E o que o aluno deve saber e fazer? Pode passar, Rafa. Os objetivos de aprendizagem estão relacionados ao desenvolvimento das habilidades. Objetivos de aprendizagem é o ponto central de um roteiro de aprendizagem. Ele considera o objetivo de aprendizagem do aluno segundo sua perspectiva e não a do professor. Deve ser claro para que o aluno compreenda o que vai conseguir realizar após o roteiro de aprendizagem. Estabelecer objetivo claro para o aluno com metas realistas para o desenvolvimento. Né? Ele está sozinho, sempre lembrando isso, ele está sozinho. Então, tem que ser metas que você sabe que ele vai conseguir realizar. Não adianta fazer aquele mega power roteiro se você não tem aquela certeza de que o aluno sozinho ali consiga fazer tudo aquilo, certo? Porque é sempre gradual, né? E também, a partir das respostas que você vai receber do seu aluno, você tem que ter condição de avaliar se os alunos alcançaram ou não os objetivos que você propôs. Então, por isso tem que ser bem pensado nesses objetivos de aprendizagem, certo? Vamos passar, Rafa. O ponto-chave. O ponto-chave é a tarefa, que ela deve ser condizente com os objetivos definidos no roteiro. A tarefa tem que estar ligada diretamente com o objetivo da aprendizagem, né? Dentre as tarefas que podem ser solicitadas, resolução de problemas, pesquisas bibliográficas, leitura e desenvolvimento de textos. Então, lá no meu objetivo de aprendizagem, o que eu quero? E a tarefa, a atividade que eu vou pedir para ele desenvolver? O aluno vai ler isso no seu roteiro, ele vai começar a enxergar, e vai começar a ter essa autonomia de que o que você está pedindo está ali na atividade, não é? Pode passar, Rafa. Planejamento e tempo de aplicação. A gente pode trabalhar com o roteiro, com os nossos alunos plugados e os não plugados, certo? E qual que é o tempo que você vai dar para a realização dessa atividade? Você vai marcar uma data para ser entregue? Os alunos que estão com você na escola, ele vai ter um tempo de quantos minutos, quantas aulas para desenvolver? Tudo isso tem que ser muito bem planejado porque cada um tem o seu tempo. Você vai ter aquele aluno que vai conseguir muito rápido, muito fácil. Você vai ter aquele aluno que vai no seu tempo mais devagar, você tem que pensar em tudo isso. Então, o tempo é um quesito importante para ser respeitado no momento que se planeja um roteiro. Por exemplo, pode haver casos em que o roteiro precise de mais de uma aula para ser respondido. Ok? Pode passar. Vamos para a estrutura de um roteiro de aprendizagem? Vamos lá? Então, o roteiro de apresentação, ele é composto pelo quê? Um texto de apresentação que indica a importância da tarefa e fornece orientações do professor. Observando que esse texto introdutório vai incentivar seu aluno a desenvolver as tarefas. Então, como eu falei, a linguagem condiz com o perfil do público que você está colocando nesse texto introdutório. Você está colocando os objetivos gerais. Então, é como eu falei, não adianta você colocar prezados alunos, caros alunos, não vai chamar a atenção do seu aluno. Então, faça lá. Esse roteiro vai levar você a um novo aprendizado, cheio de desafios e novas descobertas, né? Aproveite essa oportunidade para desenvolver o que você tem de melhor, textos de incentivo mesmo, tá? Os objetivos de aprendizagem a serem alcançados com o roteiro desenvolvido e as tarefas devem ser realizadas pelos alunos de modo a possibilitá-los o alcance dos objetivos estabelecidos. Então, os objetivos de aprendizagem, ele está ligado diretamente às tarefas, resultando no quê? Na aprendizagem dos alunos, certo? Só voltando um pouquinho aqui, no meu texto introdutório,
eu vou colocar também os meus objetivos gerais. O que eu quero também? O aluno ele tem que saber, ele tem que ter noção do que ele tem que ter aprendido no final do seu roteiro. Então, você pode colocar também no texto introdutório. Ao final desse roteiro, você será capaz do quê? De identificar alguns personagens ali do texto que foi solicitado, explicar os principais fatos, né? Você pode colocar no seu texto introdutório a data de entrega, se vai valer pontuação, quanto vai valer. O que a gente não pode colocar é o seguinte: se você não fizer, eu vou tirar 2 pontos. Aí vai ficar mais difícil. Aí não incentiva aluno, né? Alguém com o microfone aberto, tá, pessoal? E os objetivos de aprendizagem? Alguém com o microfone aberto. E é por isso que esse sabor tem que ouvir. Bem com a bebida. Valeu. Os objetivos de aprendizagem, eu posso ter 1, 2, 3 objetivos de aprendizagem, tá? Que são as nossas habilidades, o que eu quero, o meu objetivo. E dentro de cada objetivo, eu posso ter 1, 2, 3 tarefas, ok? Então, isso vai de acordo com o nível da sua sala, né? Se você vai mandar um roteiro com objetivo de aprendizagem, eu tenho 2 objetivos de aprendizagem. Um é de identificar alguns personagens, o segundo é explicar os principais fatos. Eu posso colocar no meu objetivo de aprendizagem 1, 3 tarefas. No meu segundo objetivo de aprendizagem, que é explicar os principais fatos e tal, eu posso colocar uma atividade só, né? Então, e no final, eu coloco também as minhas orientações para quem quer aprofundar mais ainda no conteúdo. Ok? Pode passar rápido. Quais são as ações que o professor poderá desenvolver em seus alunos, né? Quando você faz um roteiro, quando você propõe um roteiro de aprendizagem para os seus alunos, o que ele vai conseguir, o que vai desenvolver nele gradualmente, né? Desenvolver autonomia na realização dos estudos, né? Então, o aluno ele vai começar a querer, a participar, a desenvolver sozinho, a ter aquela autonomia. Opa, chegou ali meu roteiro, vou desenvolver, né? A gente tentar sempre, como uma palavra mais, incentivando, nunca desistir, né? Sempre tentando, manda um, manda o segundo, manda o terceiro, e assim vai, né? Vocês sabem como é que é. Organizar e consolidar conhecimentos, ele vai começar nessa questão, né? O que vai acumulando seus conhecimentos. Desenvolver estratégias individuais de aprendizagem, né? Tá ali sozinho, não tá mais com os colegas do lado, né? Estabelecer relações entre os conteúdos aprendidos. A professora falou isso na aula. Agora que eu estou vendo do meu roteiro que o que ela está pedindo realmente é o que foi dado, e agora eu vou conseguir desenvolver o meu conteúdo. Então, ele vai começar a fazer essa relação, né? Pode passar, Rafa. Quais são as dificuldades dos alunos e dos professores? Possibilita também observar o desenvolvimento e dificuldades dos alunos e do professor, verificar a condição do seu trabalho em sala de aula. É o retorno que você tem, né? Quando o roteiro ele volta para você, você também consegue avaliar o seu trabalho, né? O que você precisa aprimorar, quais são as habilidades que os seus alunos estão com mais dificuldade. Você consegue também, nesse retorno do roteiro, também preparar seu próximo roteiro para ver onde você vai aprofundar e onde você vai retornar. Certo? E a segurança do aluno? E a intencionalidade da aula? Entende-se que o aluno se sente mais seguro quando está claro para ele a intencionalidade das aulas.
Quais objetivos precisam ser alcançados? Quais atividades precisam ser realizadas? E, posteriormente, ter o diálogo formativo do professor sobre o que ele produziu, principalmente no que diz respeito à compreensão do que precisa ser melhorado. Você fez o roteiro, o aluno te devolveu respondido, não pode parar por aí, né? Você precisa dar o feedback para o aluno, a devolutiva para esse aluno. Você precisa dar o caminho para que ele melhore. Ele precisa ter ali em mãos o que ele conseguiu alcançar, o que ele não alcançou e onde ele tem que melhorar. Isso é essencial, né? Além você vai estar mostrando qual é a intenção da sua aula, né? Você vai estar mostrando que aquilo ele conseguiu alcançar ou que ele não conseguiu atingir. Ok? Que aí você chega ali na devolutiva das tarefas. Essencial a nossa devolutiva, né? Por quê? Porque o aluno, ele necessita do retorno desse roteiro. Primeiro, como incentivo para realizar os próximos roteiros, para continuar o seu estudo, né? Segundo, para se sentirem valorizados pelo que eles realizaram, né? Pelo que eles fizeram. E terceiro, para que eles possam melhorar, corrigir, né, os seus erros e sempre ir avançando. Então, a correção das tarefas e o compartilhamento do aprendizado é uma ação que deve constar no seu planejamento e fazer parte da aplicação do roteiro de aprendizagem. A gente falaria aqui um monte de situações aqui que seria importantíssima a devolutiva das tarefas, né? Mas vamos priorizar, valorizar, né? A valorização do aluno, a valorização do seu trabalho. Para quê? Para que você consiga continuar atingindo a aprendizagem do seu aluno. Ok? Vamos a algumas dicas para criar um roteiro de estudos? Primeiro passo, elabore um roteiro de estudos. Segundo passo, visualize e compartilhe seu roteiro com os alunos. Terceiro passo, aguarde a curadoria do seu roteiro. E dicas para criar um roteiro de estudos. Vamos agora, tudo que nós falamos, né? Vamos agora ver como que a gente vai criar esse roteiro de estudos. Lembrando que ele não é engessado, tá? Aqui são algumas dicas, tá? Para aprimorar ou para ajudar, né? Nos próximos roteiros aí. Umas dicas. O ponto de partida. Escreva um breve contexto sobre o que será estudado. Pode-se retomar um conteúdo abordado em aula ou um roteiro anterior. É possível trazer as respostas para dúvidas levantadas ou até mesmo uma nova proposta de aprendizagem referente à disciplina. É o texto introdutório que a gente estava falando, né? Que ali você coloca os objetivos gerais, a linguagem, uma linguagem para o perfil do seu público, de incentivo para que ele desenvolva, se você vai querer colocar a data de entrega. Então, o ponto de partida é o texto introdutório. Os objetivos de aprendizagem. Explicar ao estudante o que é esperado para essa aprendizagem, quais competências serão trabalhadas, por exemplo. Você vai colocar, ao final deste roteiro, você será capaz do quê? Serão trabalhadas aqui as habilidades tal. Ok? O conteúdo são as tarefas. A partir dos objetivos, contextualize o que será trabalhado. Elabore um passo a passo para guiar o estudante da mesma forma que seria feito presencialmente. Comanda. Viu, pessoal? Comanda mesmo, passo a passo, porque você vai ter aquele aluno. Se em sala de aula, as perguntas, você acaba de explicar o que é para ser feito, eles perguntam, imagina sozinho fazendo, né? Então, por isso que é importante a comanda ser muito bem clara, muito bem objetiva ali, né? E as atividades? Estabeleça quais exercícios serão realizados, as interações com outros conteúdos. Aqui pode-se indicar
A quais recursos o estudante deve recorrer entre os conteúdos disponíveis na plataforma, como vídeos, apostilas, livros e os links externos. As atividades é aquela bibliografia extra para aquele aluno se aprofundar mais, né? Aquele aluno que você sabe que ele consegue ir mais além, que a gente tem, e tem muitos. Então, aquele que a gente que consegue ir mais além, então você faz essas indicações bibliográficas para ele, né, para que ele possa também se aprofundar e conhecer até videoaulas a gente pode colocar, não é verdade? Pode passar, Rafa. O nível de ensino indica a quais séries esse roteiro ele é destinado. Às vezes, o mesmo roteiro ele pode ser destinado a séries diferentes, né? Dependendo do seu objetivo de aprendizagem, ele pode acontecer isso. Você, às vezes, pode só mudar a tarefa, ou, às vezes, você nem precisa mudar a tarefa. Pode acontecer, depende da sua intencionalidade. Qual objetivo de aprendizagem você quer alcançar naquele momento, porque não é espiral, vai e volta as habilidades. Então, você também pode, tá? O tempo estimado, a data de entrega, tá? Determina o tempo ideal para o estudante realizar o roteiro, porque cada aluno tem o seu tempo, tem o seu limite. Então, de repente, você acha que para aquele aluno, né, dá um tempo maior, porque o outro pode entregar antes, mas aquele que a gente sabe que tem uma dificuldade maior, que você já percebeu, mesmo estando online, você já percebeu que aquele estudante tem, né, que o nosso aluno tem, precisa de um tempo maior, então o que você faz? Você disponibiliza um tempo maior para que ele consiga fazer, tá? Ponto de chegada, estimule o estudante a fazer conexões entre o conteúdo dos objetivos digitais de aprendizagem, quando houver a indicação deles, né? E as atividades propostas no roteiro, que aqui o ponto de chegada é a nossa devolutiva, né? O que estimular sempre o estudante a mostrar para ele, olha, foi pedido isso, você conseguiu isso, você aprimora isso. A gente precisa dessa devolutiva porque ele é muito importante para o nosso aluno nesse momento. Ok? Rafa, pode passar. Então, agora a gente vai para a tematização da prática. Eu convido agora a professora Ana Paula Estima, da PEI, Maria Felícia de Falcone, a fazer essa tematização de um roteiro de estudo dela, como eu disse, engessada. Aqui nós demos algumas orientações para vocês, né? Nada que possa ser aprimorado. E eu convido, então, a Ana Paula a mostrar o seu roteiro. Bem-vinda, Ana Paula. Bom dia, pessoal. Obrigada, Débora. Eu escolhi uma aula que é a terceira sequência de atividade, aula 1 da terceira sequência de atividade do Aprender Sempre, volume 1 do terceiro ano do ensino médio de língua portuguesa, porque a gente precisa da primeira e da segunda sequência de atividade para chegar nela, né? Então, assim, pensando na primeira sequência de atividade, em que a gente trabalhava os aspectos linguísticos específicos da construção do gênero textual narrativo, construía-se também o sentido do romance e do conto no século XIX. Ali a gente fez a passagem praticamente do romantismo, né, desde da Canção do Exílio até Senhora, o empoderamento da mulher ali. Falamos do contexto histórico, desde a chegada da família real portuguesa em 1808 até a proclamação da República em 1889, e aí veio a sequência de atividade 2 e a gente trabalhava a prática escrita, utilizando os procedimentos, né, iniciais para elaboração do texto. A gente falou de pesquisa, falou de temas, planejamento de estrutura e projeto de texto, falamos sobre mobilidade urbana, falamos sobre a bike, tinha o texto da bike ali, eles se colocaram com relação ao isolamento da Covid-19, abrimos debate. Então, na sequência de atividade 3,
ela propõe uma integração entre os elementos literários e linguísticos. Por isso eu escolhi essa sequência de atividades, a gente vai trabalhar a aula 1, tá? Pode passar, Rafa, por favor. E o objetivo dessa aula consiste em reconhecer a função social do texto literário, a partir da elaboração de um conceito de literatura numa dimensão semiótica, né? O que é uma dimensão semiótica, de modo que se possa compreendê-la como um sistema intersemiótico? Eu preciso entender os signos, eu preciso entender os significados para fazer a compreensão de como isso se interrelaciona. E o menino precisa fazer sentido para o menino, ele precisa entender o significado desses textos, mediante os efeitos de sentido que podem provocar em seus leitores. Então, quando o menino entende o significado daquilo e existe o diálogo entre o texto e o leitor, promove, né, sentidos na vida do aluno. Pode passar, Rafa, por favor. Num primeiro momento, a gente faz o levantamento dos conhecimentos prévios que o menino tem sobre o tema que vai ser trabalhado, né? Sequência de atividades 3, aula 1, literatura para quê? Então, eu preciso saber qual é a ideia que o menino faz de literatura. Eu preciso saber o que ele pensa. Nesse momento, sai de tudo na aula, né? Literatura é texto. Ai, professora, literatura é texto difícil. Ai, é livro chato. Então, ali vai ser um ou outro que vai ter uma definição positiva, uma ideia positiva de literatura. É nesse momento que a gente percebe, a gente professor percebe, o grau de compreensão que a turma tem sobre o que vai ser trabalhado. E esse diagnóstico inicial é fundamental. O menino precisa ter conhecimento também dos objetivos da aula, e no final da aula, a Débora disse isso muito bem, no final da aula é importante a gente voltar, frisar quais foram os objetivos e ele perceber que ele conseguiu atingir esses objetivos, né? E aí a gente esclarece quais são os objetivos da aula. E a gente vai falar sobre literatura, não dá a resposta pronta ao longo da aula. Objetivos, então: elaborar o conceito de literatura a partir da sua dimensão semiótica, já falamos na lâmina anterior, compreender a literatura como um sistema intersemiótico, já falamos também na lâmina anterior. E aí vem a parte de oralidade. Eu, particularmente, dou muita atenção à oralidade. Esse momento de escuta ativa é fundamental para a gente traçar a linha de trabalho da gente. Considerando, vamos conversar, né? Atividade 1. Considerando o que você estudou sobre literatura e as leituras que já fez, responda oralmente. Quais gêneros literários você gosta de ler? Muitas vezes ele não tem noção do que é gênero literário. E aí a gente vai pontuando, vai ouvindo e pontuando. Quais as leituras que mais lhe chamaram a atenção e por quê? E para você, para que serve a literatura? Aqui a gente está começando a desenhar o que a gente pretende que ele absorva, né? A construir as ideias. Começamos a introduzir a construção das ideias que a gente pretende no menino. Rafa, pode passar, por favor? Nessa perspectiva, apresenta-se uma concepção de literatura como processo de humanização que acontece em todas as sociedades, nas mais diversas culturas, em todos os tempos e espaços. É importante aqui colocar que o aluno precisa perceber que o texto literário foi produzido por alguém como ele, um ser humano que pensa, que tem anseios, que tem aflições,
que tem os seus amores e as suas dores, que ele faz críticas muitas vezes ao tempo, né, ao seu tempo de vida, o tempo que ele está vivendo ali, na sua contemporaneidade, o lugar onde ele vive. Ele traz o retrato da sociedade em que ele é contemporânea. Então, quando o menino começa a perceber que um texto literário foi escrito por alguém que viveu em um lugar, em um determinado tempo, que tem uma intencionalidade com aquele texto literário, começa a deixar de ser um bicho-papão. É interessante também mostrar que o texto precisa estar vinculado ao contexto histórico, social, econômico, político. Não tem como eu ler Senhora com a mentalidade do século XXI. Eu tenho que me reportar à época, eu tenho que saber como acontecia na época, né? E aí ele vai construindo os significados na cabecinha dele, e a literatura passa a começar a fazer sentido para ele. Assim pensamos sobre a importância e o papel da literatura na vida de cada um de nós. Rafa? É muito importante que todos os alunos falem, pois o reconhecimento das concepções apresentadas pelo grupo serve de diagnóstico inicial e, assim, facilita os processos de sistematização e avaliação da aprendizagem. Muitas vezes, quando a gente está à distância, nós aqui na Falcone estamos remotamente, totalmente remotos, o menino muitas vezes ele não abre áudio, ele não abre câmera, e a gente precisa entender isso. Ele prefere o chat porque muitas vezes ele não pode expor a realidade de vida dele na casa dele. Tem alguém gritando, tem alguém brigando, e ele está tentando estudar. Então, é importante a gente respeitar a individualidade do menino nesse momento, mas a gente precisa, sim, identificar esses conhecimentos prévios aí, para então a gente partir para a segunda atividade da aula. Pode seguir, Rafa, por favor. Aqui, hora da leitura. Nesse momento da aula, a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo passo que a gente está introduzindo o conceito de literatura, a gente também faz a análise textual, a gente pega as habilidades de suporte, as habilidades essenciais que estão presentes dentro do texto, que muitas vezes ele erra na AP, ele erra na sequência digital, e a gente vai pontuando isso ao longo da leitura, né? Então, vou fazer a leitura com vocês aí e mostrar um pouquinho como que eu vou pontuando isso. Lembrando também que a gente precisa colocar para o menino que ele, quando faz uma leitura, a leitura começa no título e vai até a citação bibliográfica. É muito importante a gente pontuar isso. Então, quando a gente faz, leia o fragmento do ensaio de Antônio Cândido, intitulado O Direito à Literatura e responda as questões a seguir. A gente para no título e conversa com o menino o que se espera de um texto que tem o título O Direito à Literatura. Vão surgir várias hipóteses que, ao longo do texto, elas serão confirmadas ou refutadas, né? Então, quando a gente começa o texto, a gente já começa ali também, né? Reticências. Molecada, por que essas reticências aí? O que elas estão fazendo aí? E ele vai te falar. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Isto é, sem a possibilidade de entrar em algum contato com alguma espécie de fabulação. Eu já paro para duas observações aí. Isto é vai me introduzir o que nesse período? E uma explicação, então fica atento. E o que é fabulação? Vem de fábula? Fábula é alguma coisa que não está no universo real, mas que traz uma lição de vida, sonho. Então, vai começando a construir os significados na cabecinha do menino. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado.
tenho aqui uma comparação. Olha o assim como, tá vendo? A gente não passa 24 horas sem sonhar, assim como a gente sonha todas as noites, né? No universo fabulado aí. Reticências novamente. Então, a gente vai pontuando esses detalhes do texto que levam o menino a uma compreensão mais efetiva do que o texto está passando para a gente. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável deste universo da fabulação, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é mola da literatura. Qual é a mola da literatura, pessoal? Do que ele está falando? Ah, professora, criação ficcional. Como chama esse que então, filho? Olha, eu tenho um pronome relativo. Ele se refere ao termo antecedente. Então, conforme a gente vai lendo o texto e ele vai compreendendo e a gente vai discutindo, a gente também vai mostrando toda a construção do texto, né? E por aí vai. Lá no finalzinho, e em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Causa, consequência, outra habilidade que muitas vezes eles têm dificuldade, então a gente pontua também. Então é importante mostrar para eles que a literatura traz uma capacidade muito grande de ampliação de visão de mundo, como o próprio texto diz, né? Mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Pode passar, Rafa, por favor. Interessante observar que a leitura deve ser feita desde o título até a citação bibliográfica. Pensando nisso, a primeira parada acontece no título, quando se antecipa o conteúdo do texto proposto, para, no decorrer da leitura, verificar se a ideia inicial se confirma ou se será refutada. Durante a leitura, foram feitos apontamentos relevantes para a compreensão da mesma, né? Repetir a leitura aí. Desenvolvendo estratégias de leitura, assim como identificando habilidades que o estudante precisa ter desenvolvidas para atingir o objetivo almejado. Então, a gente estudou elementos coesivos, a gente estudou sequenciação textual, a gente reviu pontuação, foram pontuados aí ao longo da leitura do texto. Então, a gente vai levantando aí as habilidades de suporte, as habilidades essenciais, enquanto a gente também vai desenvolvendo a parte que nos interessa na aula, que é as funções sociais do texto literário no seu sistema semiótico e intersemiótico. Pode passar, por favor. Estou falando muito rápido, gente? Não, está ótimo, Ana Paula. Considerando, né, a opinião expressa no texto, seu conhecimento de mundo, responda. Então, vem lá. Qual é a importância da literatura para um povo segundo Antônio Cândido? Ele tem que voltar lá no texto, ele tem que ler o texto, ele tem que encontrar. Então, ao se trabalhar essa primeira questão, é importante mostrar ao aluno qual a habilidade que ele precisa de mobilizar para responder o que se pede. A informação está escrita no texto, volta lá, leia o texto novamente quantas vezes for preciso, né? E a partir daí, é importante, é necessário compreender qual é o efeito de sentido que o autor deseja despertar no leitor. Nesse momento, a gente coloca para o aluno que existe, né, o diálogo entre texto e leitor. A literatura é um sistema vivo de obras e elas agem umas sobre as outras e sobre os leitores. E quando o leitor faz o diálogo com a obra, ele interfere na obra. Ele aceita, ele decifra, ele transforma o texto literário, né? E aí,
quando a gente fala de sonho, que é o que o autor fala no texto, eu pulei um pouquinho para tentar ser um pouco mais breve, a gente pensa que o aluno também tem o seu sonho, a gente trabalha em cima do projeto de vida do aluno, ele tem um sonho para alcançar, e aí, aos poucos, a literatura vai fazendo sentido e vai fazendo parte da vida dele. Pode passar, Rafa, por favor. Na letra B, por que o autor argumenta que a literatura nos torna mais capazes de organizar a visão que temos de mundo? Porque, através da palavra, organizada pelo poeta e pelo narrador, podemos organizar os nossos pensamentos, organizar os nossos sentimentos e, assim, refletir sobre a nossa visão de mundo. Nossa, isso é tão importante, né, gente? Começamos, então, elaborar o conceito de literatura com o menino aí. Começamos a entender as funções sociais do texto literário aí. E, de novo, a escutativa, né? Cada um vai colocar de uma forma, embora esteja lá no texto, cada um vai colocar de uma forma. E é nesse momento que a gente coloca para o menino, voltando lá nos conhecimentos prévios, que a literatura não é texto difícil, não é texto chato, não é texto longo, mas ela está inserida de forma que a gente, no tempo de hoje, consiga, por exemplo, pegar Camões na voz do Renato Russo. A gente consegue trazer isso para dentro da sala de aula. E aí, mais para frente, lá nas aulas 2, 3, 4, quando a gente leu e estudou o Navio Negreiro, né? Castro Alves revoltado lá com a escravidão, e a hora que a gente fala astros, noites, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Eles falam assim, professor, eu estou arrepiado aqui. O Cauã, um aluno meu do terceiro ano, falou assim, professor, eu estou chorando aqui. Por quê? Começa a fazer sentido para o menino. Aquele texto escrito naquela época, por volta de 1800 e alguma coisa, 1880, 76, caminhando para a abolição dos escravos. Todos nós temos um pedacinho da canela atolados na senzala, todo mundo tem um pretinho na família, né? Então, isso começa a fazer sentido para ele, não é tão chato assim. Então, em espaço aberto e democrático, que é a essência da literatura, a gente começa a contextualização nessa questão, a conceitualizá-la nessa questão, que traz à tona as funções sociais do texto literário, bem como aproxima o texto literário do homem comum, uma vez que faz com que ele se perceba como pessoa, organizando seus pensamentos, os seus sentimentos e promove uma reflexão sobre a sua visão de mundo. A gente passa a pensar diferente. Por favor, Rafa. A terceira atividade. A terceira atividade tem por finalidade o conhecimento da concepção de literatura apresentado por uma autoridade no assunto e que promove uma progressão. A Débora falou sobre isso, uma progressão da percepção inicial dos estudantes. Então, quando eu trago a minha aula numa crescente, ele percebe que aquilo está, eu estou aprendendo mais, eu estou sabendo mais, ele se empolga, ele gosta. E isso traz realmente a sensação do aprendi, né? Fez sentido para mim, de conceitos científicos relacionados à temática desenvolvida. É um momento de sensibilizar o aluno. Aula de literatura precisa ser uma aula leve, precisa ser uma aula transformadora, não pode ser uma aula enfadonha, não pode. Nessa atividade foi feita uma leitura coletiva, todos leram um fragmento, seguido de uma discussão, gosto muito da escutativa, sobre as questões propostas, que vem, então, em complemento à atividade 2. Pode passar, Rafa. Pode passar de novo. E aí a gente vai para a terceira e última atividade da aula, né? Vamos pensar.
Sabemos que a literatura, seja na sua forma oral ou escrita, olha nós aí, né? No Brasil, a gente consome literatura muito mais em forma de música até do que em forma de livro. A gente fala para eles, a gente comenta com eles que há sociedades em que os registros são orais mesmo, assim como todas as outras artes, não só literatura, mas todas as outras artes, esteve presente em todas as sociedades, nas mais diversas culturas, e se a gente parar para pensar em termos de Brasil, dentro do próprio Brasil a gente tem várias culturas, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, cada um tem a sua cultura particular, em todos os tempos e em todos os espaços. Assim, podemos perceber a importância da produção literária nas sociedades humanas. Mas qual seria a função do texto literário? Olha, estamos chegando onde a gente quer. Entre tantas respostas, há quem diga: literatura nos faz sonhar, literatura provoca reflexão, diverte, ajuda a construir a nossa identidade, proporciona lições de vida, faz denuncia a realidade. Então, a partir dessas concepções, preencha o quadro. Bom, antes da gente ir para o quadro, eu já tinha deixado várias telinhas abertas assim no notebook, e eu abri lá soneto de fidelidade. De tudo, ó meu amor, serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. E por aí vai. Aí eu abri Não Há Vagas, do Ferreira Goulart, né? O preço do feijão não cabe no poema. E por aí vai, crítica social. Depois eu abri Manuel Bandeira, O Bicho. O bicho, meu Deus, era um homem. Nossa, professora, que pesado isso, né? E depois eu abri para eles o último parágrafo do capítulo Baleia, de Vidas Secas. Então, a baleia está lá no seu leito de morte e ela vê o Fabiano Grande, o sertão cheio de preás gordos, ela nunca mais vai passar fome, nem as crianças. Então, a gente traz diversas formas de sensibilizar o aluno a passar a gostar da literatura. E isso é rápido. Poucos minutinhos a gente consegue trazer essa sensibilidade para o menino. No ambiente virtual fica fácil, né? Você compartilhar a tela e mostra isso. É bem gostoso, assim. A gente pode pensar em pôr música, pode pôr o Renato Russo para cantar também, eles gostam bastante. E aí, essa atividade, a gente fez da seguinte forma: para cada tópico, pensa, responda e a gente socializa. Eu não mando fazer tudo de uma vez, eu não peço para fazer tudo de uma vez, que eu acho que fica muito cansativo, fica muito morto. Então, a literatura nos faz sonhar quando? Quando nos permite viver outras vidas, sentir outras sensações e emoções, imaginar outros ambientes, outras épocas, mas cada um foi colocando a sua visão de que forma. E é interessante a gente observar que cada um vai colocar de acordo com a realidade que vive, e fica muito explícito isso nas respostas deles, né? Cada um mostra aquilo que tem, na verdade, né? Então, todos os itens, quando ela nos faz sonhar, quando ela provoca reflexão, diverte, constrói, tal, foi individualmente isso aqui, tá? Foi bem bacana mesmo. E eles compreenderam aqui que literatura não é sacrifício, literatura é prazer, literatura emociona. Foi bem legal. Acho que é isso. Pode passar, Rafa, por favor. Nesse momento, todos os alunos tiveram a oportunidade de se manifestarem, de se posicionarem sobre os temas propostos. Aqui a gente fala das habilidades socioemocionais, né? Exercitando o debate democrático, respeitando o posicionamento do colega, sabendo argumentar e sabendo ouvir uma opinião que seja diferente da sua. Isso é fundamental.
tanto na vida real quanto na vida virtual. E a gente traz isso para dentro da sala de aula. Pode continuar, Rafa? Momento muito produtivo e construtivo da aula, trazendo a literatura para mais perto da realidade dos alunos, ou ela não faria sentido para eles, como um instrumento que existe para representá-los no momento em que eles estão vivos e que ela está sendo escrita. Os meninos compreenderam isso. Pode continuar. Foram trabalhadas as funções sociais da literatura, do texto literário, em seus variados gêneros textuais em ambiente virtual, como forma de ilustrar. Eu gosto muito sempre de ilustrar. Ou eu ilustro com texto, ou eu ilustro com arquitetura da época, ou eu ilustro com a tela da época, para eles fazerem essa ligação, né? Tempo e espaço. O que estava sendo trabalhado, bem como o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo ele foi trabalhado de maneira oral. Em cada ponto que eles tinham que defender o que eles pensavam sobre, eu estou considerando isso como texto dissertativo argumentativo. E colocava para eles o tipo de argumento que você está usando. Aí no finalzinho eu fiz um recorte dos principais tipos de argumento e mandei no grupo que a gente tem da sala de aula. Pode passar, Rafa, por favor. E aí, caminhando para o final da aula, os alunos socializaram as suas respostas da atividade em ambiente virtual. Respeitando a individualidade de cada um, a Débora falou sobre isso também, alguns preferiram digitar no chat, e eu entendo isso. Um dia até eu pedi para o menino me disse assim, professora, eu preciso sair da aula mais cedo, faltavam 15 minutos. Eu falei, não, filho, fica aí. A hora que eu falei isso, ele abriu o áudio para falar, o pai deu um grito com ele. Eu falei, vai, filho, vai. Então, a gente não tem noção de como esse menino está vivendo em casa. Então, se ele opta por falar pelo chat, respeite, porque ele pode estar numa situação que a gente nem imagina que exista, né? Enquanto outros, afoitos, queriam verbalizar pelo Meet. Pode colocar, Rafa. Nesse momento, então, pôde-se ter uma visão do que foi apreendido pelos estudantes e dos avanços que alcançaram ao longo da aula. Tendo sido trabalhadas as competências socioemocionais, e aí por competências socioemocionais eu destaco dentro da amabilidade, né? A gente exercitou a empatia, o respeito, a confiança. Dentro da abertura ao novo, a gente exercitou bastante a curiosidade para aprender e o interesse artístico, eu me pautei nessas. Habilidades essenciais de suportes relacionadas à função do texto literário, nós falamos lá atrás, e as estratégias de leitura, e habilidades essenciais de suporte relacionadas ao texto dissertativo argumentativo, isso foi oralmente também, que foram abordadas e explicitadas ao longo da aula. Eu gosto de deixar claro o que é habilidade e o que é a competência, né? Porque muitas vezes a gente também se confunde, você calcula o menino. Habilidade é uma aplicação prática de alguma competência que vai nos levar a resolver uma situação mais complexa ainda. Por exemplo, o menino precisa aprender a ler, que é uma habilidade, aprender a ler é uma habilidade, para compreender um texto, aí eu desenvolvi a competência leitora. Então, eu tenho uma habilidade que vai favorecer o menino a adquirir uma competência. E pensando também que a habilidade essencial do ano série será habilidade de suporte para o ano seguinte. Então, tem habilidades que ele já aprendeu lá atrás, que são as de suporte, para ele aprender as desse ano, que são as essenciais. Então, toda habilidade essencial, um dia, será uma habilidade de suporte, conforme ele for avançando
os anos, né? E aí, pode passar, Rafa? E aí, o último momento da aula, né? A gente dá um spoiler aí do que vai ser trabalhado na aula seguinte. Bom, então, na aula seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o navio negreiro, a gente vai falar do Castro Alves, a gente vai falar disso, daquilo, a gente vai trabalhar determinadas habilidades e a gente se vê na próxima aula. Então, assim, a gente, nesse caso dessa aula, como eu estava começando a literatura, eu comecei com o que você sabe sobre isso. Se a aula já está na sequência, se eu já estivesse, por exemplo, na aula 2, eu começaria a aula fazendo uma retrospectiva do que a gente viu na aula 1. Bom, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos isso, 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 isso. Muito bem, para essa aula, então, o que a gente vai fazer? E aí a gente segue a aula. E é assim, foi isso. Essa foi a minha prática da aula 1. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter podido contribuir de alguma forma, e eu passo a palavra, então, para Camila. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente, Ana Paula, suas contribuições hoje foram, assim, espetaculares. Eu acredito que na nossa rede tenha mais outro tanto de professores que desenvolvam um trabalho com tanta maestria como você desenvolve e nos mostrou. E lembrar, reforçar que ela falou sobre língua portuguesa, mas eu, ouvindo aqui como professora de educação física, consegui linkar tudo que você falou dentro da minha disciplina, e acredito que as demais disciplinas também conseguiram visualizar essa dinâmica dentro das suas áreas. Então, é muito gostoso a gente poder saber que dá para trabalhar interligado, uma disciplina na outra. Então, muito obrigada, fica aqui o nosso carinho, gratidão, em nome do Núcleo Pedagógico, por você ter se disposto a compartilhar com a gente e com todos os colegas da área de linguagens a sua forma de trabalhar, lembrando, como a Débora falou, não é engessado, mas é sempre bom a gente ter exemplos de como se trabalhar. Muito obrigada mesmo. Pode passar, Rafa. A gente vai para alguns informes agora. O comunicado 337, de 1º de julho de 2021, tem o objetivo de fornecer as orientações complementares sobre as provas de avaliação de aprendizagem, a AP do 2º bimestre, né, de forma digital. E ela vem como um adendo, esse comunicado vem como um adendo do boletim 335, de 16 de junho, e do boletim extraordinário de 18 de junho, seguindo as informações. A AP, ela conta com itens baseados nas habilidades essenciais do currículo, ela corresponde ao 2º bimestre, né, a AP2, e nas habilidades que compõem os marcos de desenvolvimento que incluem habilidades do ano e série em curso e também dos anos anteriores. Então, ela não somente trabalha as habilidades dos anos que a gente, dos anos vigentes, mas também de anos anteriores. Segue abaixo o cronograma, como vocês estão vendo, né? Ciências humanas e ciências da natureza. Os estudantes de 4º a 9º ano do ensino fundamental e de 2ª a 3ª série do médio, eles têm até 9 de julho para fazer a prova, ou seja, até sexta-feira. Então, as escolas que estão aí na busca ativa dos alunos se atentem a esse prazo. Língua portuguesa e matemática também, de 1º do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, também até sexta-feira, 9 de julho. Então, se atentem aos prazos, para que ninguém fique de fora, né, ninguém deixe de fazer a prova. Os alunos vão realizar a prova diretamente na plataforma CAED, acessando pela sede. Os resultados, eles são automaticamente incorporados ao sistema, então não tem necessidade do professor digitar. E assim, poderão ser acessadas remotamente pelos estudantes, ou, quando for o caso, acessadas nas unidades escolares. Ou seja, aqueles alunos que não têm acesso à tecnologia em suas residências, podem estar indo na escola, desde que respeitado todos os protocolos sanitários, realizar a prova para que não deixe de realizar. Pode passar, Rafa, por favor. Dia 13 de julho, na próxima terça-feira,
das 7h30 da manhã às 20 horas, será realizado o Expo Movimento Inova, é basicamente aquele dia D. Então, as atividades todas serão através do Centro de Mídias, né? Não se esqueçam, fiquem atentos aos cronogramas, dentro do horário de vocês, não deixem de participar, tá ok? As escolas vão estar avisando vocês, mas fica aqui o reforço da informação. Pode passar. Aos professores de Educação Física e aos PCs que estão presentes, né? As inscrições para os Jogos Escolares Virtuais do Estado de São Paulo, ela ocorrerá até dia 14 de julho, mas eu pediria, por favor, que, se possível, vocês já encaminhassem, porque é apenas uma ficha de inscrição, para que, se houver a necessidade de vocês fazerem alguma mudança, se houver que há alguma inconsistência, vocês vão ter tempo de refazer, né? E lembrar da importância de participar desses jogos, porque são atividades simples, fáceis de fazer, uma vez que nós temos os alunos praticamente aí, boa parte já dentro da escola, né? Apenas uma cidade da nossa diretoria de ensino que está no ensino remoto, mas tem condições plenas de estarem participando, e também é um auxílio aí na busca ativa, no incentivo desses alunos a retornarem, a fazerem as atividades. Então, deixo aqui o convite e peço que as escolas que não forem participar, que também encaminhem um ofício justificando e informando a não participação dos jogos. Pode passar, Rafa. Dulce, você está presente? Oi, Camila. Bom dia. Passo a palavra. Bom dia. Obrigada. Olá, pessoal. Saúde a todos aí nessa manhã. Eu venho mais uma vez aí trazer para vocês a informação aí sobre a CUCO, que é um programa, né, de valorização do ensino público entre a FUVEST e a USP. As inscrições aí estão abertas, elas vão até 18 de agosto. A prova será realizada em uma única fase, né, apenas aí a prova online, entre os dias 23 de agosto e 27. A divulgação do resultado final aí será dia 31 de agosto. O que a gente pede para vocês para incentivarem todas as séries, desde a primeira série até a terceira série do ensino médio? Lembrando que toda a escola que possui ensino médio haverá um aluno premiado com a gratuidade do vestibular aí da USP. Então, pessoal, vamos incentivar principalmente a garotada aí da primeira série do médio. Por quê? Qual é o objetivo maior desse programa? É aproximar aí o nosso aluno da escola pública a sonhar e a ingressar e permanecer aí na universidade. E também esse processo, ele incentiva aí o aluno a como se inscrever, não só para a universidade, mas em concursos, em cursos técnicos, a pensar aí no mercado de trabalho, ok? Eu conto aí com vocês. Rafa, teria algum outro slide? Tem mais dois. Mais dois? Pode passar, então. Aí, pessoal, em relação aos professores incentivadores, então a gente pede também que vocês entrem e façam o cadastro. Vários são aí os professores nossos, né, que fizeram a inscrição e precisam fazer a atualização aí para 2021. Quem não tem a inscrição, realizar ela. Por que é interessante? A nossa diretoria, ela sempre tem uma participação considerável, e esse ano, inclusive, nós tivemos aí vários professores que foram premiados, dada a quantidade de alunos inscritos. Inclusive, a gente teve uma professora coordenadora que foi premiada com um tablet. Então, é uma maneira também de nos incentivar a apoiar os nossos alunos e nós recebermos aí um mimo, né, e um incentivo. Rafa, passa, por favor. E
Tá aí, olha, a premiação dos kits, né? Geralmente são uma caneca, uma camiseta e uma caneta. E os tablets aí para os professores e também a inscrição, né, da gratuidade do vestibular aí da FUVEST para os nossos estudantes. Contamos com vocês, eu vou passar para as meninas todos os detalhes e elas podem divulgar para vocês nos grupos. O prazo está apertado, então bora lá, pessoal, incentivar aí a galera a participar e me coloco aí à disposição para auxiliar vocês. Um abraço a todos. Obrigada, Rafa, passo a palavra. Pessoal, nós vamos estar disponibilizando a lista de presença, né, como de costume, tem o código QR Code para quem já quiser apontar a câmera para ele. Não se esqueçam de preencher, a avaliação de vocês é muito importante para a gente, e registrar a presença também. Já vai estar disponível nos grupos de áreas de vocês, e o período para preencher até as 21 horas do dia de hoje. A gente agradece. Pode passar, Rafa? A mensagem agora, tá? Tá. Pessoal, nós estamos chegando ao final, né, de mais um semestre. Gostaríamos de agradecer imensamente a colaboração de vocês, ao empenho de todos vocês, professores, coordenadores, junto conosco aí nesses meses. Não foi fácil, né? A gente sabe que todos os dias aí algo novo para a gente agregar, mas fica aqui a nossa gratidão, né? Eu desejo de boas férias para vocês a partir do dia 16, descansem, refaçam as energias e estamos juntos sempre. A gente vai passar um vídeo aí para que a gente, em forma de gratidão a vocês. Rafa, tá sem áudio. Os professores atravessam muita coisa quando querem ensinar. Atravessam distâncias diárias, atravessam trânsito ou falta de transporte, atravessam cansaço, resistências, barreiras. Usam o giz, usam o computador, usam a própria voz, usam o livro. Mas, acima de tudo, usam a paixão que carregam no peito. E quando não podem mais atravessar distâncias, quando as portas estão fechadas, quando o sinal da escola não toca mais, os professores ainda atravessam. Atravessam todas as dificuldades que este momento traz, enfrentam o desconhecido, o novo, e assim como ensinam, também aprendem. E tudo isso para chegar até seus alunos. Por eles, atravessam paredes, portões, enganam o espaço, rompem o tempo para continuar ensinando nas ondas virtuais. Porque a paixão pelo ensino não pode parar. E ela é tão forte que os professores se superam uma vez mais. Obrigada a cada professor, a cada professora, por tantas travessias. Então, pessoal, a gente deseja aí para vocês boas férias, lembrando que não podemos deixar nenhum aluno para trás, como recomendação do nosso secretário, e a gente acredita nisso. E também reforçando que nós, enquanto Núcleo Pedagógico, Diretoria de Ensino, não vamos deixar nenhum de vocês para trás. Estamos juntos, precisando, estamos à disposição, contem com a gente, juntos somos cada vez mais fortes. Obrigada a todos, passo a palavra para os colegas do Núcleo que quiserem se despedir, desejo a vocês boas férias, bom resto de semana, que a próxima semana aí seja tranquila para